Bom dia, meus irmãos. Nós estamos dando continuidade ao estudo de 1 Timóteo. Os irmãos já viram 1 Timóteo 1 e 2. E vamos dar início a 1 Timóteo 3. No 1, foi um prefácio de saudação, Paulo aborda alguns assuntos, inclusive falando sobre a graça. No 2, ele fala sobre oração e alguns outros temas. E agora, no 3, ele começa falando sobre para líderes. Ele vai falar para líderes. Ele vai falar sobre as características de um líder, como escolher um líder, né? O que um líder deve ter. Eu estou usando a Bíblia Shed. Ela é João de Almeida, revista atualizada. Talvez seja um pouco diferente da tradução que os irmãos tenham aí, mas é uma das traduções que eu gosto. E eu queria iniciar lendo, e eu vou ler versículo por versículo, e vou conversar com os irmãos um pouco a respeito de cada versículo. O texto inicia da seguinte forma: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Bom, a gente começar ali só falando sobre a fidelidade à palavra. Fiel é a palavra. Fiel à palavra é no sentido de que o ministério pastoral ele é cercado de dificuldades, alegrias, frustrações, vitórias. E dentro dessa fidelidade da palavra, significa que a permanência da graça de Deus em nossas vidas, da fidelidade de Deus em nossas vidas, ela continua, apesar desses percalços. Então, quando você fala fiel é a palavra, é porque você não será abandonado pela palavra. Ou seja, quando eu falo pela palavra, você não será abandonado por Deus nesse momento de vida ministerial. Seja seu ministério pastoral, seja seu ministério como membro da igreja, executando alguma atividade ou tarefa, ou mesmo sendo um diácono, que a gente vai abordar um pouco sobre isso. Ele coloca assim, ó: se alguém aspira ao ministério ou ao episcopado. Esse episcopado, muitas traduções vão trazer bispo, que nada mais é do que um homem de Deus ali trabalhando. O episcopado ou bispo é o superintendente, na tradução grega, seria um superintendente, uma pessoa que estava ali administrando. A ideia ali é que Paulo estava falando a Tito e a Timóteo, mais precisamente aqui em Timóteo, a Timóteo, em relação a essa característica. E qual característica é essa? A característica do ministério de supervisão, não só da sua igreja, mas de outras igrejas. Essa ideia de que ele mantém um trabalho de supervisionar algumas igrejas da região, ou seja, nas casas. Então, Timóteo tinha essa característica, essa guarda de trabalhar em relação a cumprir o seu ministério e auxiliar aos outros que estavam ali ao redor. Quando a gente pega a palavra de Deus ali, a gente vai ver que Deus quer pastores para a sua obra. Quando ele coloca esse verbo aspirar, é como se você estivesse estendendo a mão para pegar alguma coisa. Ou seja, Deus apresenta o ministério, chama o homem de Deus para fazer a obra de Deus, ao mesmo tempo em que esse homem, para pegar a graça de Deus ou o ministério de Deus, ele tem que estender a sua mão e atender ao chamado de Deus. Ou seja, esse aspirar não é no sentido humano. Ah, eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário, eu quero ser bem sucedido numa empresa, eu quero ter qualidades acima da média. Não é isso. É quando Deus chama, você estende a sua mão e pega a chamada de Deus para a sua vida. É isso que ele está querendo colocar aqui. E ele continua esse texto no trabalho, e a gente vai ver que depois ele vai falar sobre presbíteros, ele vai falar um pouco sobre esses outros líderes da igreja, além dos diáconos. O presbítero aí é mais uma tradução, né, para o grego daquilo que já
na religião judaica se colocava os anciões das sinagogas. O que é esse ancião? Esse ancião do templo era aqueles homens de Deus que estavam trabalhando na casa de Deus e que eram respeitados. Eram os senhores, aqueles que tinham experiência com Deus, que tinham uma vida com Deus. Esses homens eram constituídos ali anciões das sinagogas. A gente vai ver isso em Atos, falando sobre os anciões um pouco, e até na despedida, Paulo chora lá no final de Atos. E depois a gente vai observar que esse termo ancião, para a igreja, começou a se chamar de ancião e depois presbítero, ou seja, homens experientes, homens que estavam ali na igreja e muitas das vezes exercendo também o ministério pastoral. Por ser mais antigo, melhor conhecimento, estavam ali também exercendo o ministério pastoral. Ou seja, quando Paulo fala sobre bispo, presbítero, ancião, que às vezes ele usa, ele está falando sobre pastores, cada um com um destaque diferente. O bispo, o episcopado, esse supervisor dessas igrejas, é uma ideia de que o mais experiente ensina aos outros e esses outros pastoreiam o outro grupo, ou o grupo, ou a igreja, ou as igrejas ali em várias regiões. Continuando aí o texto, ele coloca para a gente o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja... E aí ele começa uma lista de vários atributos, várias características que o bispo vai colocar. Aproximadamente, ele vai falar em relação ao bispo, 14 qualidades ou 14 características que determinam como um bispo deve ser. Eu vou falar um pouco sobre algumas, e, aliás, sobre todas, mas eu vou falar detalhadamente. Para não tomar muito tempo, eu vou falar sobre cada uma aqui rapidamente. Bom, a primeira característica que ele coloca é irrepreensível. Seja irrepreensível. Ora, ser irrepreensível não é ser perfeito. Não é isso que o texto está abordando. Ser irrepreensível é quando o homem de Deus tem uma característica em que ele não pode ser repreendido pela população. Ou seja, que característica é essa? Por exemplo, eu vejo um pastor ali, andando na rua, um líder de uma igreja, e fala assim, pô, aquele cara é mentiroso, o cara é um ladrão, o cara é um bandido, aquele homem ali que está indo ali, ele me enganou. Essa característica não deve existir na vida de um pastor. Ele não pode ser repreendido constantemente. Ora, um pastor falha, é humano, às vezes ele pode falhar com uma pessoa, mas com toda a comunidade, toda a cidade, as pessoas olham para ele e falam, aquele homem é um ladrão. Não só uma pessoa, mas várias pessoas. Você errar com uma pessoa é uma coisa, pode errar, é humano. Mas errar com todo mundo e todo mundo ter a mesma opinião sobre você, aí é ser repreendido. Essa característica não deve ser apresentada a um homem de Deus. Ele tem que ser repreensível, ele não pode sofrer esse tipo de crítica. Aí ele vem para a segunda característica, esposo de uma só mulher. Aí, os autores, os comentaristas, eles colocam várias posições em relação a isso. Esposo de uma só mulher, um homem que foi casado apenas uma vez, um homem que ficou viúvo e não se case de novo, né? Mas existia uma característica muito interessante aí, esposo de uma só mulher, que na sociedade judaica, embora não seja falado muito, mas alguns historiadores falam, e na grega também, que a pessoa podia casar com mais de uma mulher. Então, às vezes tinha uma pessoa que tinha condições que era casada com 2, 3, 4 mulheres. Então, essa característica não deve ser apresentada ao homem de Deus. Ele tem que ser casado com uma mulher, uma só mulher. A pessoa ficou viúvo, ou nas características lá do adultério, que o texto fala sobre a separação, ele pode até voltar ao ministério, né? Sobre a traição, sobre algumas características em função disso. Mas a característica que Paulo apresenta aqui é que esse homem deve ser casado com apenas uma mulher. Você imagina, naquela época, um homem de Deus lá na igreja, casado com 3, 4 mulheres, e de repente essas mulheres brigam dentro de casa e levam essa briga para dentro da igreja.
sabendo que a casa, muitas das vezes, era o local de reunião da igreja. A igreja não tinha um templo fixo, ele tinha uma casa. Então, se chegar na casa de um pastor, ou de um ancião, um presbítero, como a gente falou aqui agora, e você chegar lá e ver as mulheres desse homem brigando entre elas, não seria uma boa característica. A terceira característica que ele coloca é a palavra temperante. Essa palavra aí, ela transmite uma ideia um pouco diferente. É abstinência a algumas coisas. Ou seja, ele tem que evitar a intoxicação. A intoxicação de quê, pastor? De tudo. Tudo em excesso é problema. O homem de Deus, ele tem que ser equilibrado em todos os pontos da sua vida. Existe uma característica psicológica que é muito interessante, que você faz alguns exercícios para ver como é que estão as características da sua vida. O que você está equilibrado? Se você está equilibrado na sua saúde, se você está equilibrado na sua vida relacional com a família, com os amigos, com o trabalho, com a sua própria autoestima, tudo isso a gente tem que ter temperante. Não pode ter de mais numa área e de menos na outra, mas tem que estar em equilíbrio. E essa intoxicação não é só com bebida alcoólica. Imagina um pastor chegando na igreja bêbado, porque bebeu demais de manhã, é alcoólatra, ou é beberrão, como a palavra de Deus coloca para a gente algumas vezes. Mas não só pela bebida, mas por todas as coisas. Ele tem que ser equilibrado em tudo. Não deve se intoxicar. De repente, um pastor gosta muito de ver filme. Fica vendo filme até 3 horas da manhã. Domingo de manhã ele vai acordar quebrado. 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, a hora que ele acordar. Um pastor gosta muito de passear, vai viajar o tempo todo. Qual é a atenção que ele vai dar para a igreja? Um pastor gosta de ler. Eu gosto de ler 5 livros por mês. Como é que ele vai dar atenção à igreja num total? É ótimo, pastor, ler livro? É ótimo. Mas tem que haver um equilíbrio entre a intoxicação, ou seja, o exagero em algumas áreas, e a descobertura. Que às vezes o cara exagera numa área e, por exemplo, não dá atenção à família. E a família fica descoberta em relação a isso. Então tem que ser temperante ou equilibrado. Aí ele vem colocando a quarta característica. Ele apresenta que o homem de Deus também tem que ser sóbrio. Não é sobriedade de não estar bêbado. Mas a sobriedade aí é como se ele falasse assim: ele tem que ser prudente, disciplinado naquilo que ele está fazendo. A disciplina é muito interessante. Ela tem que ter ou abordar essas características que a gente vive. A característica de ser sóbrio, prudente. Eu vou ler um pedacinho de um comentário que foi interessante, que o homem sóbrio evita excessos e pensa com clareza. O ministro tem a vida ordenada, autodisciplinado, determinando com clareza as suas prioridades. É uma complementação daquilo que a gente estava falando sobre temperante, ou seja, se intoxica com muita coisa, ou com algumas coisas, mas ele tem que ser equilibrado na sua vida, ou seja, prudente naquilo que ele está fazendo. Então ele tem que ter um planejamento da sua vida, um planejamento das suas situações, das coisas que ele está pensando. Ele tem que ver o que pode trazer à sua vida um equilíbrio, principalmente a vida espiritual, emocional no seu lar e a sua saúde. A gente perdeu, durante esse período de pandemia, infelizmente, vários pastores. Isso está trazendo uma tristeza para a gente muito profunda, mas também traz ao mesmo tempo um consolo, porque a gente sabe que esses homens de Deus estão indo para a glória, para a graça do Senhor, no seio de Abraão. Mas continuando, a quinta característica que ele apresenta nesse mesmo texto é ser modesto. O modesto aí é como se eu colocasse uma pessoa com bom comportamento, uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, uma pessoa que não é assoberbada, não fica exaltada qualquer coisa que aconteça. Isso aí, confesso que a gente tem que buscar isso, principalmente nesse tempo de pandemia. Tem que ser exatamente uma pessoa modesta, digno, bem comportado, sereno.
uma mente que tenha uma sobriedade em tempos de crise. Ou seja, a gente passa por uma crise. Muitos irmãos estão passando por crises. Estão tendo problemas de emprego, estão tendo problemas de suas vidas até pessoais, os seus pagamentos. Isso tudo traz para a gente um desequilíbrio. Eu tenho conversado com algumas pessoas que tem gente que está se separando, tem gente que está querendo se suicidar, tem gente que está passando por momentos extremamente difíceis e extremamente angustiantes sobre a sua vida. Então ele precisa, nesse momento, exatamente ter isso, essa sobriedade, ser modesto. Tem um comentarista, MacArthur, que fala uma coisa interessante. Um líder espiritual não deve viver uma vida caótica, mas sim de forma ordenada, desde que seu trabalho envolva boa administração, supervisão e organização e prioridades bem estabelecidas. Ou seja, trace metas, alvos para a sua vida. Coloque uma organização, um planejamento daquilo que você quer fazer. É essa característica que cada um de nós deve ter. Quando eu vejo essas características aqui, eu não creio que essa característica seja só para o pastor, mas para o líder também e para o membro da igreja que não tem um cargo de liderança. Porém, entretanto, todavia, para ser mais fazer uma exposição aqui, todos nós somos chamados por Deus. Fiel é a palavra. Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Quando eu vejo isso, eu vejo que não só o episcopado ou ministério pastoral, mas o ministério da música, o ministério com crianças, o ministério de evangelismo, o ministério de limpeza, o ministério de serviço, o ministério de louvor, todos esses ministérios, ou a gama de ministérios que uma igreja tem, todos nós somos chamados para estabelecer metas diante dos homens e diante de Deus. Precisamos ter uma clareza em relação a isso. A sexta característica, uma característica que muitas das vezes nós vemos em muitos lugares, é a característica de ser hospitaleiro. Ora, a hospitalidade é saber receber bem em sua casa. Mas naquela época de Paulo, e até hoje em dia, algumas vezes, a hospedagem a gente sabe que hoje é extremamente cara. Você sai de uma cidade para outra, ou vai pregar numa outra igreja, num outro local, é caro, as coisas são caras. Então é necessário que a gente estabeleça ou abra as portas da nossa casa, muitas vezes para receber um pastor. Antigamente a gente tinha muito essa tradição. Vir pastor de fora e você hospedar. Esse pastor vir para sua casa, almoçar, comer, passar um tempo com você, com a sua família, conversar. E era melhor para a família que recebia, porque aprendia, convivia com o homem de Deus ali na sua casa. Mas na época de Paulo, a gente também tem que lembrar que as condições eram precárias. As estalagens eram sujas, desorganizadas, as coisas nem sempre era aquele hotel 5 estrelas. Né? Se tivesse meia estrela já estava bom, as hospedagens antigas. Mas a gente sabe que muitas das vezes não tinha onde ficar. A pessoa às vezes tinha que dormir ao relento, ou encostada num curral. Então era problemático. Então a hospitalidade naquela época e continua sendo algo muito importante. A sétima característica que ele coloca é o apto para ensinar. Ou seja, as características de ensino, de sentar com a pessoa, expor o texto, abrir a Bíblia e falar para a pessoa o que está significando aquele texto, é a característica que tem que ter um pastor. Um pastor, quando está pregando num púlpito, ele está nada mais, nada menos fazendo do que apresentando aos irmãos o texto da palavra de Deus, ensinando aos irmãos os comportamentos, a vontade de Deus através da sua palavra. É isso que o texto coloca para a gente. Ele coloca para a gente que temos que ser aptos ao ensino. Oitava característica do homem de Deus, não dado ao vinho. Ora, a gente sabe que naquela época, lendo os comentários, lendo os resumos históricos, existiam cultos que você ia e o culto era orgia e bebedeira.
Você ia beber, 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 até o dia seguinte. Era a forma de culto pagão. A gente tem alguns deuses da antiguidade que exatamente caíam nisso, né? Pan, né, que a gente tem lá, que bebia, 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 deuses beberrões. Então, o culto era essa característica. E muitas das vezes, o que Paulo está querendo evitar é que dentro da igreja tenha isso, né? Que tenha essa característica de beberrões, trazer de fora tradições, representações ou até ações dos cultos pagãos. Esses cultos pagãos, eles ficaram cercando, pagões, né? Eles ficaram cercando muito tempo a igreja. Esse hábito ao ensino aqui também é um alerta de Paulo, voltando um pouco nessa característica de ensinar, porque existiam falsos mestres que chegavam na igreja e ensinavam mentiras. Quando a gente tem uma base sólida, fundamentos no nosso ensino, a gente não cai no erro. A gente não vai buscar, por exemplo, esse culto pagão de bebedeira. A gente vai buscar a verdadeira palavra de Deus. Continuando aqui, esse culto não dado ao vinho, a gente falou aqui, é uma vida, tá, de equilíbrio. Voltando lá em cima, equilibrar a sua vida em relação ao vinho. Nona característica, não violento. Ora, o que é isso? O homem de Deus não pode ser um espancador. Não pode bater na mulher, não pode bater nos filhos, não pode bater no irmão da igreja, brigar, sair brigando na mão, no tapa, com um membro da igreja. Isso não existe, nem com um membro fora da igreja. Ele tem que buscar a paz com todos, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Está lá em Hebreus. Uma característica interessante é porque eu tinha um pastor que uma vez fez uma palestra, ele falou uma coisa para gente que eu nunca mais perdi e nunca mais esqueci isso para minha vida. Num congresso de pastores, ele falou assim: eu quero perguntar a vocês, pastores, se você quer vencer ou você quer ser feliz. Aí quando você parei para pensar, gente, como assim? É que quando a gente se desgasta numa discussão para vencê-la ou numa briga, você acaba ficando infeliz, mesmo ganhando, mesmo vencendo com seus argumentos, mesmo falando, brigando. Então, brigando com o membro da igreja, ou brigando com o irmão, ou brigando com as pessoas do mundo, brigando, você se desgasta, você se cansa. Então, ele falou: você quer ser feliz ou quer vencer? Você quer ser feliz ou quer vencer? A gente tem que escolher ser feliz, evitar esse tipo de discussão e briga. Em 2 Timóteo 2:24, só para a gente entender, isso é um alerta que Paulo estava fazendo, porque existiam alguns líderes, falsos mestres dentro da igreja, que estavam usando de violência para os membros, para convencer os membros dos argumentos falsos deles. Estavam batendo em membros. Estavam batendo nas pessoas para chegar para eles e falar: olha, nosso argumento é real, é verdadeiro. Isso é uma coisa que estava acontecendo na igreja, os falsos mestres. Lembra lá do apto a ensinar? Se o membro está seguro na palavra de Deus, se o membro tem a certeza do que está acontecendo, ele sabe exatamente o que está acontecendo, ele pode ter o ensino e a base fundamental para repudiar, afastar dele esse ensino. Não vai querer apanhar de ninguém, desse líder. Fala: olha, você pode estar querendo bater, mas está errado, está contrário aos ensinamentos. Ah, mas a outra religião ali faz isso, bate nas pessoas. Não, o cristianismo não tem isso. Nós somos homens de paz. Nós temos que buscar a paz. Às vezes, embora o nosso eu queira a guerra. 10ª característica do homem de Deus: cordato, qualidade que diz respeito ao líder que necessita a consideração, ou seja, esse ser cordato no trato das pessoas. Tem que ser gentil, paciente, gracioso, facilidade para perdoar as falhas alheias.
O pastor carrega muito disso. Às vezes o pastor é magoado com palavras, ações, atitudes de membro, e nem sempre o membro chega para ele e reconhece ou pede perdão. Então o pastor tem que aprender a perdoar, a seguir em frente. Muitas das vezes a gente fica com problemas psicossomáticos na nossa vida porque a gente não perdoa as pessoas. Eu conheço pessoas que carregam dores há 20, 30 anos porque não perdoaram no passado. Você precisa aprender a perdoar o passado. Ser cordato, gentil, paciente e perdoador. Essa característica que está embutida nessa palavra de ser cortês. 11ª característica. O homem de Deus é inimigo de contendas. Não só não bater, não ser brigador, mas ser o inimigo das contendas. Ele tem que estar indo aonde vai, levando a paz, levando a briga. Você vê uma briga na rua ali, se você tiver condições de intervir para evitar uma discussão, você entra com argumento. Você entra para apaziguar os corações, os ânimos. Às vezes uma palavra suave ameniza. Provérbios diz que a palavra branda desvia o furor. Às vezes a pessoa quer briga com você, ou quer briga com outro. Você chega com uma palavra de desviar o furor, de tranquilidade, e essa pessoa muda, essa pessoa se acalma. A gente vai ver isso depois lá na frente, no capítulo 6, mas eu não vou falar muito sobre isso. Mas não seja inimigo, não queira contendas. 12ª característica, não avarento. Ó, esse texto não avarento é não amante do dinheiro. Lá em Tiago a gente vai notar que quando Tiago fala da carta dele, ele fala que muitas pessoas abandonaram o evangelho buscando lucro, fazer fortuna. O não avarento, ele não busca o dinheiro. Tanto o ministro não quer ficar milionário sendo pastor, não quer ficar milionário vivendo uma vida pastoral. Paulo defende o salário pastoral. Digno ao obreiro do seu salário. Mas Paulo nunca falou que o obreiro teria que ficar milionário, ter mansão. Aqui no Rio seria na Barra da Tijuca, uma mansão enorme na Barra da Tijuca. Paulo não nos chamou para isso. Nem o pastorado, nem o diácono, ninguém. Ah, pastor, não posso ser rico? Pode. Se você for rico, ajude a igreja, ajude o pastor. É um ministério, a riqueza. Mas não seja amante. Mateus diz que onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se o seu tesouro estiver amante do dinheiro, você estará com o seu coração fora de Deus. Se você for amante de Deus, o seu dinheiro será bênção para a obra de Deus e para a vida dos obreiros de Deus. 13ª característica, e é uma característica que ele fala bem. Ele fala assim, depois de não avarento, ele coloca, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Aí eu vejo que, como é que eu posso ter a disciplina na minha casa? E ele fala no versículo 5, pois se alguém não sabe governar a casa, como cuidará da igreja de Deus? Essa ideia é de que a nossa casa, o nosso lar, é extensão da nossa vida com Deus. Ou seja, você, pai, você está à frente de uma igreja, que é o seu lar, seja o ministério pastoral ou não, a nossa casa, e agora, muito mais agora na pandemia, a gente começou a viver esses momentos, nós somos o sacerdote do nosso lar. Nós chamamos os nossos filhos para orar, nós chamamos a nossa esposa para orar, é nossa responsabilidade como homens chamar para orar. Você, mulher, vive sozinha, você é sacerdotisa do seu lar.
Se o seu marido não chamar, assuma o papel de chamar para orar. Administre bem o seu lar. Busque o culto doméstico, que a gente tantas vezes esquece. Que a gente está tendo, até na pandemia, que esse tempo todo que a gente está tendo, muita gente não faz. A gente se volta para a TV, volta para ler, volta para trabalho, home office, etc, etc, etc. E não reúne a família, que está dentro da casa. A gente está tendo um problema de tecnologia que dentro da casa o filho está vendo celular, o outro está vendo computador, você está trabalhando num outro computador, tua esposa está fazendo um fazer ali, ou está em home office também trabalhando, e todo mundo ali, mas ninguém junto, ninguém reunido. Então para. Seja sacerdote do seu lar, governe o seu lar, comande o seu lar. Você, mulher, que é o governante da sua casa, ou você, homem, que é o governante. Sabendo cada um do seu papel. Mas o sacerdote no Antigo Testamento era, primeiro, a gente vai ver Abraão, o sacerdote, ou Jó, ele sacrificava para os filhos, diante do Senhor. Ele fazia o sacrifício derradeiro para que os seus filhos estivessem na presença do Senhor. Vamos continuar? Não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ou seja, o neófito é aquele inexperiente. Seria ali a característica do homem ou da mulher de Deus ou do servo de Deus que tem que ter o conhecimento, tem que aprender com as escrituras, ser apto a ensinar a Bíblia, a verdade de Deus, e também não ser neófito, ter experiências com Deus. E quando eu falo experiência, vida de oração, é vida de passar por problemas e colocar os seus problemas nas mãos de Deus e não ficar carregando. Isso tudo vai construindo uma vida de oração. Às vezes a pessoa tem 20 anos de vida cristã, se converteu, e é um neófito, é um bebê, como Paulo fala. E às vezes a pessoa tem 3 anos de vida cristã e viveu tantas experiências com Deus que ele é um gigante diante de Deus, ele é um adulto. Ele conhece muito mais a Bíblia, às vezes já leu muito mais a Bíblia, 1, 2, 3, 4 vezes nesses 3 anos, do que uma pessoa que tem 20 anos, que leu a Bíblia uma vez, ou nunca leu a Bíblia toda. Então a gente tem isso. E a característica de não ser neófito, pelo contrário, ele não pode ser um desconhecedor da palavra de Deus. Aí no versículo 6 ele coloca uma coisa muito interessante. Não seja neófito para não ceder, que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Isso é uma característica. Quando a gente conhece a verdade, a gente tem que conhecer o axioma, ou seja, a verdade irrefutável de Deus. Qual é a verdade irrefutável de Deus? Jesus veio, nasceu como homem e era Deus, homem e Deus, viveu como homem, fez milagres usando o poder de Deus, sendo Deus, foi levado à crucificação, porque ele se entregou, e ao terceiro dia ele ressuscitou para conceder a salvação e a graça de Deus a todos os homens que aceitarem essa graça e o poder de Deus. Essa é a verdade. Mas o que falava lá os falsos mestres, muitas vezes dentro da igreja? Não, Jesus veio, mas ele era um espírito. Ele era um fantasma. Ele era uma aparição de Deus sobrenatural, esquisita, que andava, falava, mas ele não era um homem. Ele não tinha carne e sangue. E a gente vê que isso é falso. Você apresentava uma meia-verdade, e algumas religiões fazem isso hoje. Vou colocar aqui Testemunha de Jeová, fala que você não pode doar sangue, que você não pode fazer uma série de coisas, e fala exatamente sobre isso. Todo o texto da Bíblia onde Jesus Cristo é o Senhor e Salvador é tirado do texto do Testemunho de Jeová. E isso eles gostam de novo convertido cristão para poder engambelar,
Porque eles trabalham com uma Bíblia, mas é uma Bíblia deles, onde todos os textos de salvação e graça de Jesus Cristo, eles tiraram. E enganam as pessoas, enganam o neófito, o rapaz que estava ali. Eu vou acelerar um pouco agora, porque a gente precisa ser mais rápido por causa do tempo. A 14ª, ali, ele tem, pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróprio do laço e no laço do diabo. Ou seja, esse neófito, ele não pode cair no laço do diabo, nas armadilhas. A gente sabe que muita religião nasceu de armadilha, de texto bíblico mal lido e texto bíblico mal interpretado. E a gente tem que ter cuidado com isso. Jim Jones, perdão, um pastor, levou várias pessoas ao suicídio na Guatemala. Porque começou pregando o evangelho, você vê a história, ele pregava o evangelho, daqui a pouco ele começou a religião do Apocalipse. O Apocalipse está aí, vamos tomar veneno, porque a gente vai adiantar a volta do Senhor. E algumas pessoas tomaram veneno e morreram. E a gente precisa entender que a palavra de Deus tem que ser pregada na verdade. Continuando, ele começa falando sobre os diáconos. Eu vou acelerar um pouco, porque o diaconato, muitas das características do pastor, e eu creio que tem que ser colocadas para o diácono. E esse servo, esse ministro de Deus, o diácono, ou diaconia vem da palavra servo, é o menor servo que tem dentro de uma casa, é aquele que servia mesas. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, Jesus ele coloca para a gente o diácono como servo, e ele falou que o menor servo será o maior. Essa é a característica da palavra do Senhor, o menor será o maior. Então, quando ele usa essa palavra aqui, e foi usado lá em Atos para cuidar das viúvas, a gente tem que muitas das vezes o sentido do ofício do diácono, ele não é apenas para servir a mesa, dar ceia, não é apenas para levar uma cesta de compra para uma pessoa, não é isso. A ideia ali é que o diácono também seja um auxiliar do ministério pastoral, auxiliar. Apoiar o pastor, ajudar o pastor no ministério pastoral que ele tem diante da igreja. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, disso, da vida diaconal. Servo, Marcos 10:45. Os servos, lá nas bodas de Caná, em João 2:5, essa palavra diácono. Ser servo, em João 12:26, Jesus usou esse termo. Tem que segui-lo, esse humilde servo, esse pequeno servo. O diácono, então, esse servo, ele existe o dom do ministério de diaconato. Mesmo não possuindo o cargo de diácono, tem irmãos que são diáconos. A gente vai ver isso em Romanos 12:7. Governantes são ministros, diáconos de Deus. Ou ministros ali seriam diáconos. Romanos 13:4. Paulo e Apolo são servos. O termo aí de servos é usado também, esse verbo diáconos. Ou seja, diáconos de Deus. 1 Coríntios 3:5. Cristo não é ministro, é diácono. Ou, perdão, Cristo não é ministro do pecado, ou servo do pecado. Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Então, Gálatas 2:17 coloca isso para a gente. Portanto, vemos já se passar especialmente João 12:26 e Romanos 12:7,
que o papel de todo crente, não é só de diácono, só essa característica, esse ofício dentro da igreja, mas é servir. O trabalho da igreja não deve ficar somente na responsabilidade dos presbíteros e diáconos. Não existem crentes e espectadores. E todos nós somos chamados para servir. Ou seja, o servo não é apenas aquele que está ali do seu senhor, né, com um cargo ou um ofício na igreja. O servo somos todos nós trabalhamos. A outra característica, da primeira característica, então, que é apresentada ao diácono, é que ele seja respeitável. Aquela característica que a gente viu lá atrás, né, do pastor não ser apontado na rua como bandido, ladrão, mas tem que ser respeitado por todas as pessoas, ter boa reputação. A outra característica é de uma só palavra. Problema muito grande que acontece é que as pessoas têm 2, 3, 4, 5 palavras. Não tem uma firmeza. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Terceira característica do diácono aí, não inclinados a muito vinho. Já falamos sobre isso. A questão de abstinência, de se manter afastado, de fugir do vinho. A questão da embriaguez, dos excessos. Manter o equilíbrio na sua vida. Não dado ao vinho. Não cobiçosos de sorte da ganância. Cobiçosos de sorte de ganância significa ganhar o dinheiro desonestamente. Sorte da ganância. Eu vou enganar o cliente, como tem posto de gasolina que faz. Você compra 10 litros, ele te dá 9. Você compra um quilo de frango, 1 quilo de carne, tem lá 800 gramas, que o cara alterou a balança, para dar uma balança falsa. Então, em tudo que você fizer, seja dono de negócio, ou fazendo negócio com alguém, seja honesto. Não seja cobiçoso, ganância, sorte da ganância. Aí ele continua, conservando o ministério da fé, a consciência limpa. O ministério da fé tem que ser levado com seriedade, com honra. Lembra? Ser santo. Porque se não formos santos, não poderemos ver a Deus, porque Deus é santo. Então a santidade tem sido uma palavra que está sendo muito esquecida hoje. Tanto pelos jovens, quanto pelos adolescentes, quanto para adultos. Nós estamos esquecendo que a santidade faz parte da vida cristã. Ser separado para Deus. Fugir do pecado, se afastar do pecado, se manter longe do pecado. A santidade faz parte da nossa vida. Ele continua também. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, ou seja, lembra do neófito, não ser neófito, entender, saber a palavra de Deus, conhecer, experimentados e se mostrarem irrepreensíveis. Mesmo termo do pastor. Não pode ser apontado na rua como bandido, mentiroso, ladrão. Tem que ser visto pela sociedade, tá, como um homem de Deus. Ah, pastor, mas chamaram o pastor fulano de ladrão. Por quê? Porque algum pastor desses top, mega, super, roubou. Aí a pessoa generaliza. Mas a consciência limpa é quando você tem certeza que você não fez nada. E você vai provar, vai mostrar ao mundo que você não é ladrão, você é honesto. Você é experimentado. Você tem que passar pela experiência de ser esse diácono, esse servo. Todos nós vivemos experiências com Deus, oração, vida cristã, meditação na palavra de Deus, leitura, absorção dessa leitura. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Você tem que passar por um período de vida. O período da nossa vida é a vida toda. Ah, mas oficiou que o diácono tem que passar por aquele período de experiência. Eu já vi diáconos passar por um período de experiência de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos, 3 anos. O tempo varia.
quando você quer ser oficial da igreja. Quando você é crente, esse servo aqui, que somos todos nós, é a vida toda passando por essa experiência, essa vivência, buscando isso. Mas nesse texto, ele está usando o diaconato como um ministério realmente da igreja, como aquele auxiliar do pastor que eu havia falado anteriormente, que auxilia o pastor dentro da igreja, ou naquele grupo de igreja, para administrar, supervisionar, fazer as obras ali. Aí ele repete um pouco em relação, ele fala um pouco sobre as mulheres. A ideia ali é que a mulher pode exercer o diaconato, ou se ela é casada com o diácono, que ela também faz parte do diaconato. Alguns contestam essa primeira teoria da mulher sozinha ser diaconisa. Mas eu creio que, pelos outros comentaristas, alguns textos e convicção pessoal, não há problema nenhum numa diaconisa, né? Aí ele coloca assim, ó: mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, ficar falando mal da vida alheia ou fazendo fofoca, temperante, ter equilíbrio, controle, e fiéis em tudo, na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus filhos, a si mesmo, a Deus. Isso é fidelidade. E o diácono, aí ele volta um pouco, volta ao diácono, seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos, versículo 12, e sua própria casa. De novo, é ressaltada aquela característica do pastor para o diácono. Por isso que eu acho que há uma congruência, há um ponto de encontro entre os ministérios cristão, do diácono e do pastor, do ministério pastoral. Ambos são exigidos e muito. E hoje em dia nas igrejas a gente esquece. A gente muitas vezes exige do pastor, mas não olha a vida do diácono, porque ele tem que ter essas características. Aí ele continua: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si a justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ou seja, o diácono tem o seu ministério e a sua responsabilidade dentro da igreja. O diácono não é para fazer fofoca, não é para fazer intriga do pastor, não é para causar problemas. Pelo contrário, é para auxiliar o ministério pastoral e auxiliar a igreja, mas principalmente ser fiel a Deus. E partindo para o 14, Paulo fala ali: espero te ver, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. O desejo de Paulo era encontrar os irmãos. Mas ele deixa uma importante mensagem no final, que é muito interessante. Olha como ele fala da igreja de Deus. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Todo esse ensinamento para os pastores, para os diáconos, para os servos de Deus, era o procedimento diante da casa de Deus. Essa ideia do Deus vivo, que no Antigo Testamento a gente via sobre Yahvé, o Deus vivo, não era um Deus de imagens de escultura, não era um Deus que estava morto. A gente vê ali, falando sobre Elias, quando ele pede para Deus descer fogo do céu para mostrar que Deus é Deus. Essa igreja, ela é do Deus vivo, não é minha, não é sua. Porque tem gente que pega a igreja e diz que é minha, é para mim. É para me servir, para me satisfazer. Alguns estão incorrendo no erro disso acontecer. A igreja é a igreja do Deus vivo, não é do Deus morto. Como crentes também nós temos que viver uma vida de fé, crendo que Deus pode fazer e fará. A outra ideia aqui é que as pessoas ali, em relação aos ídolos pagãos, aos, aos homens que estavam ali, é que a gente tem que servir a Deus, o Deus vivo,
realmente na nossa vida, todos os dias, e vivendo. Se a gente pegar Josué, a Josué tem uma frase muito interessante. O Deus vivo está no meio de vocês. Josué chega para o povo e desafia o povo. Olha, quero dizer para vocês, o Deus vivo está no meio de vocês. Irmão, o Deus vivo está no meio da gente. Creia nisso. Continuando. Eu amo essa frase. Coluna e baluarte da verdade. A coluna e o fundamento da verdade. A coluna é o que sustenta a verdade. O mundo hoje prega muita mentira. Que a família tem que ser com... A gente tem que aceitar o homossexualismo e acabou. Não. A igreja está aí para dizer que não. A Bíblia fala que não. Deus criou macho e fêmea. A gente tem que viver essa realidade. Não sou eu que estou falando, não é minha convicção pessoal, não é o meu desejo pessoal. Não, é a Bíblia. A Bíblia está colocando que Deus criou macho e fêmea. As pessoas querem inverter. Quero fazer o gênero. Lembra que antigamente a gente tinha roupa para homem, para mulheres, e tinha roupa unissex. Existe um movimento LGBTQ+, não gosto muito do nome A+, que está mudando a opinião mundial. Eu vi uma campanha mês passado, mês retrasado, que até algumas emissoras entraram, TV a cabo, a Warner, algumas empresas americanas, estão aí apoiando esse movimento. Se você entrar na internet e pesquisar, esse movimento quer destruir a família tradicional. A gente não está aqui brigando com eles para acabar com a família deles. Mas eles estão brigando com a gente para acabar com a nossa família. Pai, mãe, eles querem acabar com essa família tradicional. Vamos parar com isso. Não é assim. Não é isso. A gente é a coluna e o baluarte da verdade, ou seja, a coluna, o que sustenta, o fundamento da verdade, o axioma. A igreja está no mundo, e quando Jesus nos chama para a igreja, nos chama para a guerra, para a luta, mas no sentido espiritual. Não é no sentido de pegar em armas e matar todo mundo, sair. Não. É no sentido espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Paulo fala. Mas contra os principados e potestades espirituais nos lugares da maldade. Tem muito líder maldoso. Está aí. Questionamentos são feitos. A palavra ali, de baluarte, é essa coluna, é o que sustentava o templo. A palavra usada ali era muito profunda. Não é para sustentar o telhado, mas para manter a edificação de pé. E se a igreja perde essa edificação, ela cai. A outra palavra grande, para encerrar aqui, para a gente poder pensar mais tarde e refletir um pouco, no versículo 16. Evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele está falando sobre Jesus. Se eu for pegar aí, só esse versículo 16 dá um sermão de quase 1 hora. Mas o ministério é que Cristo veio, agiu e viveu como Deus e homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Esse é um mistério que não me peço aqui para entrar nessa discussão teológica com o irmão, mas tem que crer. Jesus sentia fome, sentia dor, sentia cansaço, tinha angústias nos seus momentos de vida. Ele chorou, ele se alegrava. E depois a gente vai ver que a Bíblia nos fala também para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Sermão do Monte, você vai abrir lá e você vai ver esse detalhe. E ele agia pelo poder de Deus, com o poder de Deus. Ele tinha o poder de Deus. Ele é a palavra de poder. Ele é a palavra. João começa falando sobre isso.
contemplado por anjos. Na ressurreição, os anjos o viram. No seu nascimento, os anjos estavam lá. E na sua glória, os anjos estão lá diante do seu trono. E nós também o veremos. Hein? Pregado entre os gentios. Esse é o ministério da piedade. A pregação do evangelho. Ide por todo mundo. Crido e recebido na glória. Ele está sentado no trono de Deus. Você e eu estaremos lá um dia. Jesus nos garante isso. Meus irmãos, Deus abençoe. Esse estudo tenha sido edificante. Daqui a pouco nós estaremos conversando um pouco mais, tirando algumas dúvidas. Um abraço.